Olha que coisa boa! O nosso deputado federal, Duarte Júnior, presente no programa Palpite, aqui na Rádio Imparcial. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe, e a toda a rádio e jornal, todo o grupo Imparcial. É um prazer estar aqui com vocês, visitando vocês mais uma vez e falando um pouco do que a gente está fazendo lá em Brasília, aqui em São Luís, no Maranhão, para honrar a confiança e a esperança das pessoas. Então, o programa Palpite é um programa que nós fazemos uma entrevista por semana de pessoas que realmente estão mudando a história. Isso é que é importante, né? Obrigado. Que depois nós levamos para o online, né? E para o impresso do jornal Imparcial, que está comemorando 99 anos e preparando 100 anos. E nós queremos você presente, Com porque você certeza. está na história do Maranhão, Amém, amém. né? Na história política. E Eu lembro que foi o Jornal Imparcial, o primeiro jornal que divulgou, né, o primeiro veículo de comunicação que divulgou que eu seria candidato a deputado estadual. A primeira vez disputando uma eleição, ali em 2017, 2018. que coisa Então faz boa. parte da minha história também. Guardou a edição? Com certeza. Tem que Eu botar no guardei, minha mãe quadro. também guardou lá, botou lá Ah, tudo. Mãe sempre mamãe. guarda. Você sabe que sua mãe é minha amiga Sim, há sei. muitos anos, né? E seu pai está bem. Tá bem, graças a Deus. Ainda caminha na praia? Rapaz, sempre que ele pode, ele caminha só de sunga. Ah, trocava grandes ideias com ele, né? Principalmente no final de semana. Muito obrigado. Você é uma gentileza. É que dessa vez, deputado, muito obrigado. É que dessa vez eu pedi para botarem a jarra, Aham, porque assunto é que não falta. sim, Então a gente precisa muito de obrigado. água, né? Que a gente é abastecido por água. E vamos nós. Olha, eu vou fazer um breve histórico, mas todo mundo sabe quem é Duarte Tecido, né? Deputado, professor universitário, advogado, um craque na lei do consumidor. Sim. Né? Aprendi com você Obrigado. muita coisa. Aprendi com você, né? E deputado estadual, deputado federal, foi presidente do Procon, né? Era o pânico dos empresários, É verdade. né? Mas isso é que faz da Só dos história. maus, só daqueles que faziam coisa errada, ele é isso. Verdade, Mas os bons gostavam. verdade, verdade, né? E você vê que, infelizmente, a gente ainda vê muito esses Sim. absurdos. Inclusive, um dia desse eu estava me lembrando de você e da sua esposa, porque agora posto de saúde, posto de gasolina e motel agora virou lavagem de dinheiro. Né? Antigamente era prédio, era não sei o quê, que continua também. Mas eu preciso te dizer que assim, que ontem eu me diverti. Não vou ser ruim. Estava assistindo ao vivo, né? Quando aquela coisa esquisita que chamam de deputado federal, aquele chapéu mais esquisito ainda, né? Eu lembrei muito do Rei dos Homens, que é um personagem que tinha aqui que eu conheci muito na minha infância, ali na Praça Benedito Leite. E aí, de repente, a gente olha aquele deputado, né, achando que pode Levantando. desrespeitar um país e pode desrespeitar um advogado, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, sem crítica, sem nada. O relator entrou errado, né? É assim, eu acho que eu até sintetizei numa frase Só muito. fazendo a linha. Aquela do galinheiro é É, fantástica. é exatamente essa frase, né? Quem quer pegar galinha não grita show. A gente tem que ter forma, a gente tem que ter o jeito, né? Principalmente numa investigação. Não tem como a forma como eu vou questionar o Nelson Williams, que é advogado, que tem um certo conhecimento jurídico, não vai ser a mesma forma que eu vou questionar, por exemplo, o Rubens, que é um sujeito ali que, ao que tudo indica, é um cara sem muita instrução, apesar de ter conhecimento de contabilidade. Dá para ver que foi um cara que foi usado, mora numa região periférica lá de Brasília, tem um patrimônio não tão consolidado, vive de aluguel. Então, a forma de falar com ele é diferente. Assim como o Antônio Antunes, o careca do INSS, é um cara que utilizou toda a sua inteligência para o crime, para fazer coisas erradas. Então, não pode se subestimar.
Então tem que ter todo um jeito de fazer com que ele fale aquilo que tu quer ouvir. Não na mudança do conteúdo, mas para que ele bote para fora algo que contribua para a investigação. Porque tu pode até aparecer, conseguir mais likes na internet fazendo ali um showzinho, como foi o que aconteceu. Mas no final dessa CPMI, no final de uma dedicação que é cansativo demais, é exaustivo, no final de 6 meses, se tu não entregar um resultado para a população, o tiro sai pela culatra. As pessoas falam assim, ó, aquilo não deu em nada. Mais uma CPMI que não deu em nada. Então, a meu ver, e aí eu comentei com o relator, falei assim, cara, calma, devagar, não é assim, eu acho que houve um excesso. Ali Ali era delegadozão. Ele é promotor de justiça, então já tem certa experiência. Ele foi secretário de segurança. Eu não conheço assim. Não, ele foi promotor de justiça da promotoria. Eu li hoje, né, eu acordo muito cedo e leio umas 50 matérias normalmente, né, manchetes, essas coisas. E, para minha surpresa, me parece que ele eu posso estar enganado, tá? Mas me parece que fora procurador, ele também foi delegado, secretário de segurança. Ele é um cara assim, super gente boa, realmente é bem preparado, faz questionamentos pertinentes, mas eu acredito assim que... Porque eu também sinto isso. Na hora que tu olha o Careca e tu percebe ali que ele roubou milhares de pessoas, idosas, pessoas pobres, vulneráveis, pessoas que vivem de um benefício, e não roubou uma vez, roubou mensalmente, construiu um patrimônio bilionário. É difícil segurar. Então eu entendo ali o impulso dele, mas aquilo ali... E só quem vive aquele ambiente do que é uma pressão muito grande. Entende o que acontece. Mas o que eu procurei fazer? Eu procurei, e na hora que aquilo aconteceu, eu estava na presidência dos trabalhos, e assim, foi tudo muito rápido, porque ao tempo em que eu tinha que acalmar ele, eu tinha que controlar o trovão ali, e tinha que segurar o Careca e o advogado dele, porque foram 3 movimentos diferentes. E manter um tipo de estabilidade. E foi isso que a gente, graças a Deus, conseguiu fazer. Tu acha que a OAB... Se agiu corretamente Sim. Sim, com certeza. E eu falei para o Trovão depois. Eu falei assim, olha, tu se excedeu. Isso aí, na minha visão, até configura um abuso de autoridade. Tu não precisava se levantar e ir para a ofensa. Até porque a gente está falando de um investigado que é peça-chave, que é o Careca do INSS. A gente já sabe que ele roubou. A gente sabe que ele cometeu crimes. A gente já tem as provas. Então pergunta, por que ele está ali? Ele está ali para que ele possa contribuir para tirar algumas dúvidas e tentar buscar outras pessoas que também contribuíram para a prática ilícita. Então, ele está lá, é um personagem importante. E ele está com um HC, ou seja, ele impetrou um habeas corpus. E o habeas corpus dizia o seguinte, o Careca do INSS ele vai se ele quiser. Se ele não quiser, ele não vai. Então, se ele pode... Não era que ele é obrigado a ir ficar calado. Não, ele que pode... é pior ainda. Na verdade, pelo menos o correto ele, ao ser convocado como testemunha, ele tem que ir. O erro das decisões do Supremo nesse sentido, na minha visão técnica jurídica, é essa. Tem que garantir que ele vá. Agora, lá estando, ele tem o direito constitucional, expresso na Constituição Federal de 88, de permanecer calado, porque ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Mas concluindo a história do Careca, se ele estava lá, podendo inclusive não estar, escolher se vai ou não vai, eu até fiz uma crítica à decisão do André Mendonça, que ele disse assim, que ele pode ir ou não, que é facultado a ele escolher. E eu disse, ele não está sendo convidado para um café da manhã, para um almoço, para um jantar, ele está sendo convocado para depor, por um crime que ele cometeu, e que outras pessoas também cometeram e que ele precisa testemunhar sobre o fato. Agora, ir ficar calado é um direito dele. Sabendo de tudo isso, o que o Trovão faz, o que o Alfredo fez, foi para cima dele. Então, ali, eu sendo advogado dele, eu ia falar assim, olha, a gente está indo embora. Vocês estão humilhando o meu cliente, ele pode ser bandido, pode ser o que for, mas eu não vou... Eles perderam alguma aula de estratégia. Eu vou perder, não vou deixar vocês comprometerem a dignidade dele. Só que aí o advogado até quebrou o copo lá, se tremendo todo, brigando, foi aquela briga, aquela confusão. Ele levantou e disse que ia embora. Eu cheguei e falei, claro, advogando para a nossa parte, que é defender o interesse público. Eu falei assim, olha, não faz sentido vocês levantarem agora. Se vocês saírem, tu tá preso, tu vai sair daqui, vai pra cadeia. Então, assim, tu não tem muito o que fazer hoje à tarde, hoje à noite. Foi o que eu falei para ele. Então, assim, fica... Ele que pediu para falar? Não, foi ele que pediu para falar. E por que ele pediu para falar? Por quê? Por uma estratégia que, modéstia à parte, eu pensei e consegui convencer o relator e o presidente de que era o caminho e deu certo. Mas concluindo a situação, conversei com ele e falei assim, cara, fica, porque tu tá tendo a oportunidade de falar.
Então você não responde o relator, mas fica e responde outros questionamentos. Porque se você não falar, a gente obviamente vai ter que buscar as informações com teu filho, com a tua esposa, que é exatamente o que ele não queria. Eu vi que A vocês a fizeram a estratégia periferia. que eu pensei foi o seguinte: ele não vem? Tá brincando com a CPMI, disse que não vem? Beleza. Chama a esposa e chama o filho. Aí na hora o presidente até falou assim: não, chamar a família. Eu falei assim: mas não é pelo fato de ser família. É chamar pessoas que são cúmplices e partícipes dessa prática ilícita. Porque a esposa movimentava muito dinheiro com ele. A esposa comprou uma casa no Lago Sul, em Brasília, pagando 3 milhões de reais em dinheiro. Então, que dinheiro é esse? Quem compra uma casa pagando 3 milhões de reais, não é 3 mil, em dinheiro? Esse dinheiro tem uma origem duvidosa. Já o filho é sócio em pelo menos 8 empresas que prestavam serviços, porque não se comprova que serviço é esse, mas se emitia nota como se estivesse prestando serviço para as associações que tiraram dinheiro da conta dos aposentados. Então, o filho dele... Que não sabiam ter acesso à tecnologia do governo. Exato. O filho dele... Aquela doeu. Exato. O filho dele, ele participava da prática. Então, a ida dele, a mudança de ideia do cara foi o seguinte: cara, eu vou, mas eu não quero que vá minha esposa, não quero que vá meu filho. E foi exatamente o que eu falei. Isso também não impede. Não impede, até porque eles já estavam, já tinha requerimento de convocação não aprovado antes dele dizer que não ia. Eu, inclusive, fui autor desses requerimentos. Quando ele não foi, a gente botou imediatamente numa sessão extra para votar e aprovar para convocar. Vamos entender uma coisa aqui. Brasília vive intensa briga, né, entre os poderes. 10. Isso não é novidade. Não é de hoje. É porque na verdade, a imprensa, principalmente, aí eu vou colocar a imprensa no seu devido lugar, a imprensa precisa viver. E cada hora ela precisa de um foco, entendeu? Que seja crucificado. Infelizmente, a imprensa nacional, eu estou fazendo aqui, esse posicionamento não é mais do que uma crítica, é um posicionamento. A imprensa nacional perdeu o rumo, em todos os sentidos, entendeu? Historicamente, se você for olhar. Mas é porque não tem nada mais interessante. Né? A gente acabou de ter ali o Bolsonaro, né? que já estão entendendo que fizeram uma grande burrada, sim, porque estão colocando o melhor cabo eleitoral para qualquer candidato da direita. Né? Então, assim, é isso que eu digo. Às vezes avançam no coisa. Mas vamos falar aqui só para encerrar da CPI, porque a gente tem um leque aqui. Né? Já não estava na hora de... Tá certo, vamos apurar, vamos tentar entender onde é que tem, vamos tentar recuperar a parte do dinheiro, que a gente sabe que é um dinheiro quase que só perdido, infelizmente, porque os caras são operadores, né? Ali é coisa de profissional. Mas já não estava na hora de se determinar, não sei se isso é por lei, se cabe ao executivo mandar, dizer o seguinte: olha, a partir de hoje não existe mais desconto, a partir de hoje não tem mais empréstimo consignado na conta de coisa. Porque a gente não vê isso, Duarte. A gente não vê isso. Isso para nós, a gente fica indignado. Sim. Assim, pô, tudo bem, os caras estão lá se matando para tentar fazer, para descobrir, para ir a fundo, para ver quem é que está mais envolvido, para exatamente cortar, sim, a raiz dessa coisa. Felipe, o crime, quem comete o crime, ele a cada momento ele vai se aperfeiçoando, é impressionante, ele cria uma modalidade diferente. Então a gente tem que criar amarras que se atualizem com o passar do tempo. Exemplo, há algumas semanas depois desse escândalo do INSS, porque isso não é novidade, pelo menos para mim não é novidade. Em 2015, quando eu assumi o Procon, eu já passava por situações onde as pessoas iam reclamar no Procon dizendo: ó, debitaram o valor da minha conta. E a gente ia para cima do banco. E o banco devolvia o dinheiro. Já começaram a vir descontos de empresas, como se fossem empresas de seguro de saúde, que o consumidor não contratou. A gente ia para cima e tirava da conta daquele consumidor. Empréstimo consignado. Se o rombo do INSS chega a mais de 6 bilhões de reais, empréstimo consignado é 16 vezes maior, sim, do que o rombo do INSS. Só que o lobby, o interesse financeiro, infelizmente, ele maltrata muito as pessoas. E ele pressiona muito os poderes. Veja, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal.
Agora, nessa semana que passou, o Supremo Tribunal Federal decidiu contra os consumidores e as pessoas com deficiência, pegando o rol da ANS, que é exemplificativo, e dizendo que ele será agora taxativo. E sabe por que é absurdo? Por que eu afirmo que ali é pressão do lobby financeiro, econômico das empresas de plano de saúde? Porque essa decisão ela não tem fundamento nenhum, nem jurídico, constitucional, nem fático. Como eu comprovo isso? Há mais ou menos 10 anos, o Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, começou a proferir várias decisões com base no rol da ANS. O rol era taxativo. Sim. E o Judiciário diz o seguinte, olha, se a pessoa precisar de algo a mais, algo que não está no rol, mas que é bom, que é importante para a pessoa ter uma vida digna, para a pessoa se curar, para a pessoa ter acesso à saúde, o plano vai ter que atender. Daí se forma uma jurisprudência, que é um conjunto de decisões judiciais dizendo que o rol tem que ser exemplificativo. Está aqui o rol, mas se atende o que está escrito aqui, mas pode também se atender ao que vai além ao que está escrito, exemplificativo. Depois dessas decisões consolidadas, formada a jurisprudência, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, falou, ó, quem elabora leis somos nós. Então vamos elaborar uma lei dizendo exatamente o que a decisão do juiz está dizendo. Vamos elaborar uma lei repetindo exatamente o que o Poder Judiciário já consolidou, que o rol da ANS não é taxativo, que o rol da ANS é exemplificativo. Nós colocamos na lei o rol exemplificativo da ANS. Passado alguns anos, poucos anos, pelo menos aí uns 5 anos, vem o Supremo Tribunal Federal, atendendo uma decisão, uma ação dos planos de saúde, diz que não, que a lei ela é inconstitucional. Foi de plenário? A lei é inconstitucional de plenário, a lei é inconstitucional e todas aquelas decisões do STJ também são. Na verdade, a decisão ela só falou da lei, mas quando ela fala que a lei é inconstitucional, então quer dizer que todas aquelas decisões também eram inconstitucionais e não tem fundamento nenhum. Então, assim, é uma decisão que, infelizmente, ela é reflexo da pressão. E aqui eu digo em primeira mão, eu estava como relator da nova lei dos planos de saúde. Primeira mão mesmo, fiquei sabendo disso ontem. Como relator da nova lei dos planos de saúde. Projeto que tramita na Câmara há 18 anos. Eu assumi a relatoria assim que eu cheguei na Câmara, em 2023, como deputado federal do primeiro mandato. Fiz audiências no Brasil todo, inclusive, obviamente, aqui no Maranhão e em São Luís. Fiz um projeto que proíbe a rescisão unilateral do contrato, proíbe recurso de atendimento às pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas que lutam contra doenças crônicas. Fiz uma lei boa demais para o consumidor. Fui pressionado de tudo que é jeito, por tudo que é lado, de empresário, dono de hospital, dono de plano de saúde, FenaSaúde, Abrange, todo mundo pressionando. O próprio parlamento, deputado, senador ali que defende o interesse dos planos dos hospitais, pressionando. Eu disse, eu não vou mudar. E aqui eu digo, eu não estou ali para fazer dinheiro, eu não estou na Câmara para ficar rico, eu estou lá para honrar a confiança das pessoas. Eu tenho um propósito. Existe uma história com o teu nome até hoje. E não terá, porque eu tenho um propósito. Que movimento é poder fazer algo que amanhã eu vá olhar nos olhos do meu filho, como eu comentava aqui nos bastidores para ti. O Luca e o Levi que está vindo aí. Eu sou fã do Luca, eu sigo o Luca. Passo assim, eu não sigo o pai, mas o Luca mas aí, vocês são coadjuvantes. Faz pelo meu filho que tu faz por mim 10 vezes mais. Então, eu faço pensando nele, pensando nos meus filhos, pensando na minha família, de não me envergonhar. É isso que me movimenta. E aí ontem eu fui surpreendido com a mudança da relatoria. Me tiraram da relatoria dos planos de saúde. Agora, por que me tiraram da relatoria? A troco de quê? O que foi que aconteceu? Eu tenho certeza, Felipe. Eu não tô... Quem tira? O presidente, o Hugo Mota. Ele que pode botar e tirar a relatoria. Rapazinho, tá perdidinho, né? Ao me tirar da relatoria, eu te afirmo. O que eles vão fazer com esse relatório? Eles vão rasgar o direito do consumidor, eles vão fazer de tudo para tirar o direito das pessoas que mais precisam e vão botar para votar. Vai ser uma outra guerra que a gente tem que estar muito atento a isso. Não teria razão de ser me tirar dessa relatoria se não fosse para fazer isso. Me tirar da relatoria, pode ter certeza, é para beneficiar o interesse econômico, porque eu não me vendo. Eu não estou ali para fazer negócio, eu estou ali para honrar a confiança das pessoas, como eu disse. Então, eu acredito muito nisso, ou talvez seja a PEC da blindagem que eu votei contra. Teve uma pressão absurda lá no parlamento, várias lideranças, líderes partidários, todo mundo em cima para votar de um jeito, e eu não votei da forma como Só pediram. Foram 3 votos contra no Maranhão. Foi tu, o Márcio Gerri e o Rubem Júnior. Entendeu? Eu imagino, eu não conversei com eles, mas eu imagino como os olhares chato. Dos corredores. Não é bom, não. Eu conheço aquilo lá. É ruim porque, assim, ninguém...
pode ser que antes de ser pai, eu até que era um cara assim mais, sabe, reativo a certas coisas. Mas depois que tu se torna pai, tu vai amadurecendo, Oh, vai entendendo a vida como funciona, oh, maximiza certas coisas. Eu sempre fui um cara que assim, eu não gosto de brigar, mas se eu entro numa briga, eu entro até o final. E é tão ruim assim, sabe? Confusão com pessoas assim que até tu gosta, que tu admira, mas ali tu tem que fazer escolhas. Depois dessa votação, principalmente, eu estava conversando com a Tabata Amaral, e ali aquele cenário de pressão, de, sabe? E eu falava assim para ela, cara, aqui a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter resistência e tem que ter caráter para poder não abrir mão daquilo que tu acredita. Porque não é que ali vão oferecer dinheiro, nem sempre é recurso, emenda, cargo, nem sempre é isso. Às vezes é até mais fácil quando é isso, porque tu diz não, pronto, acabou. Não, eu não quero cargo, eu não quero emenda, eu quero fazer aquilo que eu me propus a fazer na eleição. Eu propus a defender as pessoas com deficiência, defender certas causas, então é isso que eu quero. Então dizer não para isso é até mais fácil. Mas quando tu vê amigos, pessoas que tu gosta, pessoas que tu admira, pedindo e pedindo de uma forma muito enfática, é difícil. Não à toa que depois da votação muita gente foi lá gravar vídeo pedindo desculpa, uma pressão muito grande e tal. deixa eu só entender uma coisa aqui da E PEC, foi né? Da estranho. PEC, porque assim, a gente tem uma ampla relação ainda com, principalmente a imprensa, né? E os Mas assim, aos deputados. meus amigos que ficaram chateados, que eu falo do parlamento, deputados, Foram deputadas, muitos. que assim, sinceramente eu espero que passe, porque cada um tem que Aquilo votar. é um jogo, né? E cada um vota da sua Não, forma, vamos só sabe? entender aqui uma coisa da PEC, porque eu quero ainda te fazer uma perguntinha do INSS. Aquilo lá é uma resposta ao Supremo, é uma resposta ao Hugo Mota, que se perdeu. Rapaz, se perdeu. Tá bem Não, complicado. tá complicadinho, né? Ele não sabe nem o que ele está fazendo Eu ali. particularmente eu gosto bastante dele, porque assim, o Hugo é um cara jovem, é um cara, por incrível que pareça, é um cara humilde, é um cara que pelo menos conversa, fala, mas eu realmente eu não sei, Por né? incrível que pareça, eu vou acreditar que ele é humilde, porque eu Não conheço a é, história da família dele na Paraíba, porque eu já morei em Patos, e de pelo humilde menos, aquele povo não tem assim, mas nada. ali, por exemplo, o Lira, que tem aquele jeitão, era muito mais difícil conversar com Sim. ele. Assim, muito mais. Sabe que tu falar a pessoa não olhar nos teus olhos? É ruim isso, sabe? Tu falar a pessoa não parar, falar andando, é ruim. É. Então, quer queira, quer É não, o vamos, né? vai pro tapinha nas costas. Então, ele É. pelo menos para, ele fala. Eu fico triste por isso, porque eu queria muito e quero e desejo muito que a gestão dele dê certo, mas são algumas coisas que estão acontecendo que têm prejudicado a imagem dele, têm prejudicado a imagem do Congresso e tem prejudicado muita gente. E Muita agora ele gente. tem mais um inimigo, né? O Senado. É, Para terminar de matar ele, ele tem um essa Senado. questão com o Senado, eu nem vejo assim, muito essa questão de inimizade, porque é normal, assim, às vezes uma casa aprova, outra desaprova, mas demonstra uma total falta de articulação. Não, Porque esse projeto entrou. eles vão mexer, estava lá esses três projetos lá há 300 anos, entendeu? E aí da questão do desconto do imposto de renda. Aquilo ali, Sim, ou seja, nós estamos vivendo um congresso, né, e poderes de respostas. sim. Nós não estamos de discussão. Não há discussão, há respostas imediatas. A partir de agora, quem tiver mais força e quem tiver decisão vai levar no grito. Ou não. Né? Mas eu queria te fazer só uma pergunta para terminar do INSS, porque eu acho que é muito importante. E eu deixei para tirar essa dúvida contigo. Ontem eu ouvi o presidente lá da CPI do INSS esclarecendo que o senador Everton Rocha, tá, que já esteve aqui conosco, inclusive, né, já entrevistei ele muitas vezes, não é nem citado, não está no rol das pessoas que podem ser condenadas ou chamadas para coisa. De onde é que veio tanto dedo apontando o Everton Rocha? Porque ontem no plenário mesmo, lá, que eu digo no plenário, lá dentro da sala da comissão, tinha um monte, né, citando ele e tudo mais. Ser daqui do Maranhão até a gente entende qual é o jogo, que é para derrubar, como estão fazendo com a Elisiane. Até aí normal, né? O outro ali, pelo menos, está conseguindo blindar a Ana Paula, né? Mas
qual é o jogo lá? É porque o PDT, o Lula prometeu um ministério para o PDT? É bem isso. Felipe, eu confesso que eu realmente olho com bastante estranheza essa situação. Mas se eu pudesse dizer a razão de ser de Sim, tu tudo não vai isso, saber. é por causa da formação da própria CPMI. Por mais que a gente tenha ali a oportunidade de fazer um trabalho sério, correto, eu vejo hoje essa CPMI do INSS dividida em 3 grupos. Um grupo que está ali para defender inconsequentemente o presidente Lula e atacar o ex-presidente Bolsonaro. Um outro grupo que está para defender inconsequentemente o presidente Bolsonaro e atacar o presidente Lula, e isso se reflete não só ao Lula e ao Bolsonaro, mas quem faz parte desses grupos, desse governo, e um grupo menor, mais um grupo que desequilibra, que é um grupo independente, um grupo que está ali para fazer o que é certo fazer. Quem são esses partidos? Porque tu estás ali, né? Tu sabe que a tendência ali, com o teu posicionamento, é bem ali na frente eles começaram a ter raiva de ti. Sim. Né? Por enquanto eles estão te entendendo. Né? Até porque já viram que tu tem preparo jurídico, tu tem elegância para um enfrentamento e tal. Mas tu sabe que bem ali na Com frente certeza. eles vão estar Vai com ter ódio de ti, porque, né, vamos dizer assim, e aí? Esse deputado está com quem? Está com o nosso lado ou está do outro lado? Tu está entendendo? Né? Eu acho que o principal é a gente falar a verdade e falar no momento certo e olhando nos olhos. Eu utilizo essa estratégia. Existem pedidos absurdos e esses pedidos absurdos demandam respostas claras, inequívocas e objetivas. Não contem comigo para Por isso. exemplo, esse é do Everton. Por exemplo, não do Everton em si, porque realmente eu não vi nada sobre o Everton na CPMI. Não tem nada ali falando do Então foi senador. enxertado. Na verdade, é aquela narrativa. Assim como falam do Everton, vou dar um exemplo. Falam do Rogério Marinho, Sim. que é um senador do PL. Que Tá lá sentado achando graça. Não, e a situação dele é pior, porque ele está ele sentado lá, e aí toda hora o Paulo Pimenta fala dele. Toda hora, não, porque o Rogério Marinho ele pede artigo 14 do regimento, que foi citado, para falar. Então, Na verdade, são dois chatos, né? Diga-se de passagem. é o líder do governo da posição. Então fica aquele jogo que é chato, e é chato mesmo, porque bem ali tem um bandido, um sujeito que cometeu um crime, que ao invés de ir para cima dele, defender o E o povo, foco é a eleição. fica, porque o Bolsonaro, porque o Lula. Cara, olha pro cara que tá bem na tua frente, porque ele é certeza que roubou. E ele não roubou, como eu disse aqui, eu fiz uma explicação nisso. Esses problemas aconteceram desde o governo Temer. Passou por todo o governo Bolsonaro, chegando no governo Lula. Começou com o governo Temer, quando aprovou a reforma trabalhista e desobrigou a contribuição sindical. Quando a reforma trabalhista proíbe, desobriga a contribuição sindical, as associações e entidades viram, opa, como é que a gente vai se capitalizar? Desconto associativo. Então foi dali para cá que essa situação aconteceu. Não é só no PT, só o Lula. Não. Veio do Michel Temer, Bolsonaro, todo o governo Bolsonaro e agora o governo Lula. Então não é um problema da direita, não é um problema da esquerda, não é um problema do Lula, nem do Bolsonaro, não é um problema do PT, nem do PL. É um problema porque de vergonha na cara. É isso que tá entendendo? É um problema de vergonha na cara. E sabe por que explodiu, como a tua pergunta? Explodiu por causa da ganância absurda. Porque esses descontos já vinham ocorrendo. A partir do momento que o cara tira da conta de um idoso R$50, R$80, tem desconto de R$80, R$90 por mês, e constitui patrimônio bilionário, e para lavar esse dinheiro ele cria 22 empresas para poder gerar uma nota de um falso serviço que nunca foi prestado, mas para dizer que foi prestado para gerar uma nota, para esquentar aquele dinheiro, para lavar o dinheiro. E ele cria uma empresa que a dona da empresa, Curitiba Consultoria, é esposa do procurador do INSS, Virgílio. Isso é de um absurdo, de uma sensação de impunidade tremenda. Porque eu estou falando de um dinheiro... O PT tirou muitas associações da época do Bolsonaro? Na verdade, foi assim... 2019, quando o Bolsonaro assumiu, de fato houve ali um enfrentamento a esses erros. De fato houve. Reduziu muito. Só que, quando ele chegou na Conafé, que é a entidade que a gente vai ouvir segunda-feira, a Conafé, como presidente, tem um cara ligado ao agronegócio. Então, a Conafé, quando o governo Bolsonaro, que vinha realmente limpando, corrigindo e consertando muita coisa, quando bateu na Conafé, foi o efeito a rebote. Quando chega na Conafé, ligado ao agronegócio, ao invés de corrigir, foi aumentar, dado concreto. Saiu de uma arrecadação Conafé de 158 mil ano para 19 milhões.
De 2019 para 2020, aumentou de 159 mil para 19 milhões. Então não dá para dizer assim, ah, não, porque ele só combateu. Não, errou e cometeu crimes graves. Quando chega no governo Lula, quem estava fazendo coisas erradas não foi trocado, não se sabe se por dolo, não se sabe se foi por culpa. As ACTs continuaram sendo aditivadas. O que é ACT? É o Acordo de Cooperação Técnica. Uma associação, uma entidade, ela só pode fazer o desconto se tem uma ACT. Sabe quanto custa para o INSS uma ACT? R$73 mil. Ou seja, se você gere um órgão como o INSS e você tem que pagar R$73 mil para fazer uma ACT, para que essa ACT dê à associação a possibilidade de fazer um desconto associativo, como é que você vai dizer que não estava sabendo dessas ACTs? E outra, quando se faz um desconto... O governo usando o nosso dinheiro para dar o dinheiro para os caras roubar a gente. Olha a loucura. E o que é ainda mais grave. É duplo roubo. E o que é mais grave, desse desconto ilegal... Já foi suspensa essas ACTs? Já. Já não pode mais? Já, algumas foram suspensas, mas esses descontos não estão acontecendo mais. Parou. De todos? Da grande maioria. Eu não tenho como afirmar... O que falta para o governo do Lula, né? Já, vamos falar que é o Lula, nós não estamos... Só um dado aqui rapidinho. Eu não falei que custa R$73 mil para ter ACT, para as associações fazerem desconto? Pronto. Esse dinheiro sai do INSS. E É mais, isso que eu tô falando. Quando tira da conta do aposentado, a associação desconta da conta do aposentado, volta para o INSS por desconto mensal 10 centavos. Então, cada desconto que foi feito da conta do aposentado volta para a conta do governo 10 centavos. Significa dizer, como é que você preside o INSS, como é que você assume o Ministério da Previdência Social e vem me dizer que não percebeu que entrava e saía dinheiro referente a essa prática ilegal? É claro que todo mundo estava sabendo, só que por alguma razão subestimavam, por alguma razão talvez poderiam participar. Então, o problema é sério. Tu é uma pessoa muito elegante, viu? E de inocente tu não é, porque eu já te entrevistei muito, eu te acompanho. Mas tu é muito elegante. Para com isso. Com certeza. Malandragem. Falta de vergonha na cara. É como eu falei. Safadeza. A palavra, tu pode até não usar essa palavra, porque você está numa posição difícil. Mas nós podemos. É safadeza, é cadeia. Com certeza. E por que é importante esses momentos aqui, Felipe? Porque, e aí remete àquela outras perguntas que tu já fez. O lobby, a pressão é muito forte. Sim. São pessoas muito poderosas, muito influentes, que roubaram muito e querem continuar roubando. Está acontecendo tudo isso, mas é como se nada tivesse acontecendo para essa galera. Acha, não, já passa. Já essa CPMI acaba e já passa. O careca do INSS, ele só foi preso depois de 9 meses da operação sem desconto da Polícia Federal. Ele só foi preso depois de 3 semanas de CPMI. Se não fosse a CPMI, ele não tinha sido preso. Sim. Ele estava solto aí ameaçando testemunha, correndo risco de fugir para o exterior. Então, é importante essa situação que está acontecendo dessa CPMI para que a gente pressione e acabe. E concluo com a resposta da tua pergunta anterior. Proposta legislativa. A gente precisa colocar na lei 2 proibições. Proibição de desconto associativo, assim como tem proibição de desconto sindical. Tem que colocar, só vai pagar a associação, a entidade, quem quiser. E para pagar, o cara tem que assinar um contrato, tem que ter certeza de que ele não quer, que ele quer fazer aquilo. E não desconto automático. Ainda pelo INSS? Ainda que seja pelo INSS, a associação... Faz isso. Não, eu estou sendo contra. Eu estou dizendo que tem que colocar na lei a proibição do desconto. Não pode descontar. E não só isso, empréstimo consignado. O empréstimo consignado, agora, faz mais ou menos um mês, a gente votou na Câmara essa repercussão da INSS, votamos lá, proibida o desconto sindical, ou melhor, proibido o desconto associativo. Na lei que nós aprovamos na Câmara há mais ou menos um mês, 2 meses, está lá, proibição do desconto associativo. Nessa mesma proposta, eu inseri proibição de que, ao realizar um contrato de empréstimo consignado, esse contrato seja realizado fora da instituição financeira. O que eu quero com isso? Eu quero que, para fazer empréstimo consignado, o consumidor, seja ele quem for, idoso, aposentado, quem for, pessoa com deficiência, qualquer pessoa, só faça o empréstimo consignado dentro do banco, com a assinatura de um contrato físico, com testemunho. Mas descontado no INSS? Não, empréstimo consignado, empréstimo bancário. Só faça isso dentro do banco. Por mas quê? eles descontam por onde? Desconto pela conta bancária. Autoriza o banco a fazer o desconto do empréstimo que ele fez ao banco. Não interessa de onde é que vem o dinheiro.
O dinheiro vem Da aposentadoria, por exemplo. da aposentadoria e da remuneração. Por que eu propus isso? Porque hoje, quando alguém vai fazer um empréstimo consignado, sabe como é que funciona? Qualquer pessoa, qualquer sujeito que não é nada, se identifica como do INSS. Diz que ele é do banco. E aí chega para o idoso lá no interior do Maranhão, lá num bairro mais distante aqui da cidade de São Luís, e diz, olha, eu sou do INSS, você vai receber 10 mil reais, assina aqui. Aí o cara assina, recebe 10 mil reais, só que ele paga, em razão desses 10 mil reais, 50 mil reais. Sim. Juros sobre os juros. É um empréstimo consignado que é feito hoje em qualquer lugar. Então, o que eu peço é que seja feito, se é para continuar com o empréstimo consignado, que seja um contrato assinado dentro da agência bancária, com 2 testemunhas, com biometria, para a gente ter a certeza que só fez quem tem a certeza do que está fazendo. Eu acho que tem que aprimorar, mas eu acho que no meio desse processo todo, nós temos que ser radicais. Sim, com certeza. Tu tá entendendo? O banco não vai quebrar. Não vai. Não vai. Nunca. Nunca, entendeu? Por causa disso. Né? Agora, sabe o que aconteceu? Ali, deputados do PT e do PL foram contra. Então, eu queria aquilo que eu falo assim. Eu queria até te perguntar uma coisa aqui. Eu ainda sou filiado do PSB, viu? Coisa boa, continue. Não, antes de tu me perguntar, né? Eu não sei nem por quê que eu ainda estou lá, porque já há muito tempo eu não milito e tudo mais. Mas cada hora que eu vou dizer assim, vou sair discretamente, aí bum, explode uma confusão, né? Tu tá ali sem partido, pode-se dizer. Não, vamos entender, né? Vamos ser companheiros de leitura partidária, né? Ali nós temos o PL de um lado e a turma do PT mais à esquerda do outro. E hoje nós temos aqui a federação, né, progressista. O Pedro Lucas esteve aqui um dia desse, deu uma aula, inclusive, dessa matemática eleitoral para nós, né? E nós temos ali no meio União Brasil, né, junto com outro que podemos dizer que é quem está decidindo. Sim, sim. Não é verdade? Quem vai decidir todas as matérias é quem eles forem, para que lado eles forem que vai decidir. Eu quis equilibra. Ou equilibra, né? Também pode ser. Naturalmente, tu não vais ficar no PSB, ou tu pensa ficar no PSB? Já tem algumas conversas bem avançadas, né? O próprio Pedro Lucas, que é uma pessoa assim, muito parceira. Claro, eu estou te perguntando isso porque eu já estou com informações de Brasília, né? Eu não gosto de fazer esses rodeios, tu sabe disso, que tu já foste entrevistado por mim. Eu já tenho né, mais ou menos a leitura do esforço que eles estão fazendo, né? E tu tem te mantido, como eles disseram a última vez que eu conversei com a Nacional. Não, o Duarte eu até gostei, ele é muito sereno, o cara disse. O sereno é um negócio que a gente pega aqui no final da tarde, amigo. Né? Então, União Brasil diz que tu é muito sereno, mas que está trabalhando fortemente para que você seja uma grande força também nacional e estadual, né? União Brasil está no plano do Duarte? Tá no plano porque, assim, eu tô, assim, tem uma relação muito boa no PSB, tem uma amizade, uma irmandade, a gente tem um gabinete compartilhado, ou seja, um gabinete que é dividido, o nosso gabinete é o mesmo. Tu é com um menino, com o irmão do... Com o Pedro Campos e com a Tabata Amaral. Só para ter uma ideia, lá no Senado, o nosso gabinete é junto. A gente tem uma sala lá no Senado, onde tem um gabinete, eu, a Tabata, o Pedro Campos, o senador Alessandro, que foi o relator da PEC da blindagem, eu gosto do Alessandro. A Duda e a Camila Jara, né? Então, assim, a gente tem uma relação já de proximidade, a gente fez várias coisas, estamos fazendo várias coisas juntos lá, vários projetos, mas que é uma relação que independe de questão partidária. Não é uma relação por partido, a nossa amizade já é antes do PSB. Tem uma felicidade muito grande de estar no PSB. Mas tem algumas conjunturas que a gente tem que prestar atenção, sabe? A relação com o Pedro Lucas também, um cara muito amigo, parceiro da bancada do Maranhão, tem uma boa relação com a ampla maioria, mas o Pedro Lucas é um dos caras que eu tenho uma proximidade maior e tem sido um cara muito correto lá em Brasília. A própria vaga na CPMI do INSS, essa oportunidade de estar lá, foi o Pedro Lucas que me deu. Ele não contou isso aqui, mas eu já sabia dessa história.
entendeu? Assim, foi o pedido que eu fiz a ele. Falei assim, Pedro, me dê essa oportunidade, eu quero muito, porque essa questão do INSS é algo que me deixa realmente muito Sim, revoltado. o consumidor é a tua E é cara, né? Não tem totalmente como. relacionado com a minha história de defesa do consumidor. Sim. E ele me deu essa oportunidade, me deu esse presente. Então, assim, eu sou eternamente grato ao que ele fez. Eu espero que continue sendo um presente para ti, porque eu volto a te dizer. Olha, Felipe, assim, Tem é uma cansativo. leitura da imprensa nacional, que Hum. tu sabe que eu tenho uma relação muito grande ainda da época, minha época de Brasília e tudo mais, né, que eu digo que é a época do Beirute. A época do Beirute era a época ainda final de ditadura e pós-ditadura, que era todo mundo lascado e que a gente ia para o Beirute e dividia, né, o quibe, né, porque ninguém tinha grana. Beirute Então, aqui, no... Beirute lá. Ah, sim. Já foste lá nesse bar? Em Em Brasília? Brasília? Não, não. Não, Porque Brasília eu me É lembro- bar de bicho grilo, né? não é, porque Brasília me lembra muito uma conversa que logo que eu ganhei a eleição, aí eu fiz uma visita ao Flávio no Ministério da Justiça, Sei. tinha algumas coisas relacionadas à Senacon, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e ele falou assim, ó, Duarte. Aí eu falei, Flávio, tu já foi deputado federal, eu quis fazer isso porque eu me lembro que quando eu assumi como deputado estadual, eu não fazia ideia do que era aquilo ali. Tipo, eu não venho de família de político, nunca tive um mandato político, eu nunca nem imaginei disputar uma eleição. E teve aquele primeiro embate meu com o César Pires, Eu porque o lembro, César eu Pires tava chega lá. lá e aí ele começa a falar algumas coisas que gente, isso está errado. E eu sou um cara que nunca me faltou coragem e para fazer aquilo que eu acho que é certo, que eu estudo, que eu vejo e Dois professores se enfrentando. eu nunca vou me calar diante de uma injustiça. Eu vejo ele falando um monte de coisa lá que tá errado, que é absurdo. O que eu fiz? Eu, fui para cima dele. E eu vi depois que no parlamento é normal, o cara tá lá falando um absurdo, a pessoa tá aqui não concorda, deixa o cara falar, depois vai lá e fala o contrário, enfim. E aí eu fui conversar com o Flávio. Flávio, o que tu acha? Como é que me dá um conselho aqui sobre Brasília? Ele disse, Duarte, Brasília é o melhor lugar do mundo para quem quer trabalhar ou para quem quer se divertir. Você que é um cara que eu conheço, que é um cara focado, tem um hiperfoco no trabalho, extremamente trabalhador, você vai se dar muito bem aqui. E isso é muito bom, porque quem vem para cá para se divertir não passa muito tempo aqui. Porque você tem que estar aqui, mas você não pode esquecer o que te trouxe aqui, Claro. que é cuidar do Maranhão, que é cuidar de São Luís e tal. E aí eu realmente, depois eu me dou conta disso, porque algumas pessoas perguntam, tu conhece o bar tal? Tu conhece o lugar tal? E eu lá em Brasília, quando eu chego, é o quê? Do aeroporto para a Câmara ali, dos Três Poderes. Beirute é porque Beirute fez Mas eu não parte. conheço. Mas quando falou Beirute, lembra do Beirute que tinha aqui em São Luís. Que ainda tem. Maravilhoso. Mas era aqui no Atlanta, né? Sei. Aqui no Renascença. Tinha no Tropical Shopping também. No trailer. Tu ainda pegou no trailer? Peguei. Tá. É bem pequeno, mas era gostoso. Viu? Vamos entender Deu então. até fome agora. Até porque nós estamos já passando aqui de 12h30. E o João e o Gregory aqui já Mas o Greg tá forte, pô. O Greg tá... rapaz, o Tá Greg até mais forte agora. Mas Joãozinho precisa João tá em fase de crescimento. né? Então vamos entender. Abrindo a janela, tem um grande caminho, uma grande chance de tu estar no União Brasil. Cada dia com sua agonia, né? Cada hora. Não, claro. Existe uma possibilidade concreta. Eu estou fazendo uma leitura, porque assim, eu conversei com o pessoal do União Brasil, como eu conversei com o pessoal do PSB. Vou te dar uma resposta aqui. Por que eu conversei com o pessoal do PSB? Porque o pessoal lá da Nacional entrou em contato e disse, Clã, não sai. Não sai. Eu disse, por quê? Porque vocês entregaram de novo o partido? Poxa, se fosse por isso, eu já teria saído do PSB 500 mil vezes. O partido, qual é o partido no Brasil que não é produto de troca ou de venda? Sim. Tu está entendendo? Né? Mas aí, quando eles falaram isso aí, eu, claro, perguntei tanto do PSB e tive o cuidado depois, pelas informações, de procurar saber sobre a União. E o PSB dá como certo a tua saída, mas sem traumas. Sim. Né? Eu gostei da colocação dele. Não, mas olha, o Duarte é sem traumas. Ele não veio aqui, ele não criticou, né, o partido ter sido tomado daquele jeito e tal, aquela coisa toda. Né? Para nós que estamos lá 300 anos naquele partido, que lá
não tem nenhuma novidade, Sim. que digo mesmo. Infelizmente, deveria ser um partido diferenciado, né? E a única diferença é que eu estava para sair de novo e me puxaram de novo para dentro. Tá entendendo? Mas União Brasil. É uma possibilidade. Como eu te disse, tenho uma boa relação com o Pedro Lucas. É uma pessoa assim que tem o meu respeito, tem a minha admiração. É um dos grandes líderes lá em Brasília. Tem uma grande influência. Não é à toa que no ranking dos políticos a gente estava até brincando, porque no ranking dos políticos ele vai pontuando as atuações Sim. parlamentares. E aí a gente conversava que parecia a corrida de Fórmula 1, que uma hora eu estou na frente, eu estou em primeiro, e ele está em segundo, outra hora eu vou para segundo, ele está em primeiro, outra hora eu fico em primeiro, e sempre uma diferença pequena, né? Tipo 9,58, 9,55, e a gente brincava, né? Falando aí dessa sintonia. Então, tenho um grande carinho por ele, um respeito muito grande pelo Pedro, e assim como também tem uma ótima relação com todo mundo ali no PSB, o Pedro Campos, a Tabata, o João, mas é algo que, de fato, Diga-se de passa pela minha passagem, cabeça. os campos estão se preparando para 2030, É né? verdade. Para vir à presidência da República, E tem meu total apoio. né? Que está incomodando profundamente gente dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do PT, né? Mas eu não vou entrar nesse Obrigado, assunto, muito obrigado. porque é bem complicadinho, né? Mas vamos só falar então aqui de sucessão do Maranhão. Não precisa aqui, eu não peço para ninguém, Sim. tu tá com quem? Isso é besteira. Até porque esse período, esse pessoal tá se matando por causa disso, não é a hora. Tu tá entendendo? Agora é a hora de cada um se mostrar. E estão se mostrando, né? Nós já temos 4 candidatos aí, que bom. 4 candidatos que as pessoas estão dando atenção, né? Mas nem pesquisa a gente tem que levar totalmente em conta. Sim. Pesquisa é bom para caras como eu, que trabalha com estratégia de campanha, trabalha com colunismo político, entendeu? De fazer essas versões e tudo mais. Mas vamos entender uma coisa de 2028. Porque não há como não dizer que o Duarte está na mente das pessoas em São Luís. O teu eleitorado não sumiu. Nós vamos ver Graças a isso, Deus. nós vamos ver isso ano que vem, Amém. não é verdade? Ou seja, você indo pelo PSB ou pelo União, que eu entendo que o União será um partido muito poderoso no Maranhão, muito poderoso, com essa eleição que vem do ano que vem, né? A partir dessa eleição. 2028 a gente pode entender que a gente vai ter novamente Capitão América correndo. Rapaz, Tu ainda tem aquele pique para fazer aquela loucura que tu faz? Assim, confesso que essas últimas semanas, eu até estava brincando aí com o Gregory, com o Thiago, que trabalha comigo também, tem sido mais cansativo, porque desde quando começou a CPMI, não estou fazendo nenhum tipo de atividade física. E isso é ruim, não é atividade física para ficar tal, mas é uma questão de saúde. Até Sim, recomendo, claro. se você está sedentário, se você não faz uma caminhada, não precisa correr. Começa caminhando, depois Sim. vai andando mais rápido, né? Depois começa a dar aquela corridinha. Quem faz atividade física, quem tem condições de fazer uma atividade física de manhã, logo cedo, nem que seja ali 40 minutos, meu amigo, o teu dia evolui e avança muito mais, é bom para a saúde. Não é bobagem, é muito importante, questão de saúde pública. E com a CPMI, essa correria, porque como é que é a vida? Tu sai daqui no domingo de madrugada, chega lá 7h30 mais ou menos, vai no máximo, ou vai direto para a CPMI, porque é 9 horas da manhã, só que tu tem que chegar lá o mais cedo possível para poder registrar a presença, Sim. porque é por ordem de inscrição. Eu até brinco com os deputados, agora vocês estão passando aí o que o cidadão passa no INSS, vocês estão vindo cedo, pegando fila para ver se conseguem um atendimento. Então, imagino que o povo passa. Então, vai direto para o Senado. Eu li um negócio já desse do governo Lula, nada contra, tá? Não sou a favor de governo nenhum, de ninguém. Você, quando chega na minha idade, você já, e de tantos anos nessa história, no meio da política, você se torna uma pessoa totalmente neutra, né? Eu até escrevi uma vez um Já editorial. sofreu, já sorriu. Tudo.
Importante para as emoções. Eu fiz um editorial aqui do jornal que eu disse que eu ia fundar o Partido dos Normais, entendeu? Aí todo mundo queria saber, eu quero normal. Normal. O cara normal, ele não é nada, Sim. entendeu? Ele não precisa ser nada. A própria história dele já conta que ele já passou por todos os lados, por todos os processos. Mas um dia desse eu li o ministro falando lá que agora em 30 dias venham fazer os exames das pessoas. Meu Deus do céu, isso me incomoda, porque imagina a pessoa ter que esperar 30 dias, como tem gente que está esperando há 4 anos por um exame de legista. Não dá mais, não dá mais. Tu tá entendendo? Esse país está implodindo. Este país não é o Congresso, não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Executivo, nada disso. É o país que está implodindo, em todos os sentidos. Ou para acertar, ou realmente nós vamos perder o rumo. Então, assim, é uma correria muito grande. É passar a segunda, começa às 9 da manhã, vai sair lá depois das 11 da noite direto. Não tem, aí falar, não tem intervalo de 1 hora ali. Como é que se consegue almoçar alguma coisa sabendo que está uma pressão que ela... Então, tu come mal, se dedica demais quando volta na quinta-feira ou na sexta-feira. Aí tem as agendas da cidade, visitar os bairros, visitar o interior do estado, porque as pessoas precisam te ver, que ainda tem aquela história de que o político só aparece na época da eleição. O tempo com a família se sacrifica um pouco, mas eu sou um cara que me alimento desse contato com a minha esposa, com meus filhos. Minha esposa está grávida, em novembro vou ser papai de novo. Então, de fato, é uma carga horária pesada. Tem um irmão de Lucas? Vai nascer agora em novembro, já está aí, Meu Deus do céu, chegar. olha, o Levi. Eu tô por fora. É o Levi. Entendeu? Levi... A gente só quer saber de Lucas, não quer saber do pai e da mãe. Levi tá vindo Parabéns. aí. Obrigado. Então, tu já aprendeu que, como pai, que o medo é o teu melhor aliado? Mas qual dos medos? De não estar mais aqui? Não. Meu o medo é o melhor termômetro. Eu, pelo menos como pai, entendeu? Destemido, como sempre fui, né? E graças a Deus um destemido equilibrado, né? Mas os meus filhos, né? Eu tenho a minha enteada que eu acompanhei a criação dela, porque o pai sempre foi meu amigo. Mas os meus 2 filhos também, o medo fez eu me equilibrar, entendeu? Estude muito medo como pai. Vou ler sobre. Ele é bom, ele ajuda a gente a ir, a voltar, ele te dá essa... Hoje, assim, o medo falando em medo, assim, o meu medo é não estar aqui o tempo suficiente para poder encaminhar meu filho, para poder dar a ele aquilo que ele precisa, né? Mas eu tenho certeza que Deus há de encaminhar tudo. Olha, sobre 2028, para não parecer que eu fiz a tua pergunta. Não, nós vamos fazer 2 perguntas, né? 2028 e o que você entende sobre a atual gestão municipal de São Luís. Independente de prefeito, claro, independente de qualquer coisa. Eu sempre vou responder aquilo que está no meu coração, sempre vou agir com muita sinceridade. Sobre 2028, antes tem 2026, né? Não existe já ganhou, muito menos já perdeu. Toda eleição é muito difícil. Mas dependendo do resultado, tem possibilidade de voltar? Com certeza, porque sou pré-candidato, né? Estou como deputado federal, vou buscar minha reeleição como deputado federal. Acredito muito que as pessoas há de me honrarem com a oportunidade de continuar representando bem o estado do Maranhão, os maranhenses, a minha cidade, a cidade de São Luís, por tudo que eu prometi e consegui cumprir, né? A defesa da pessoa com deficiência. Tu nunca incomodaste o Braide. Tu nunca foste um crítico da gestão do Braide. Porque assim, eu acho que a campanha é o momento, sabe? Que tu tem para chegar e mostrar, olha, eu posso fazer isso melhor, isso aqui tá bom, mas precisa melhorar. Mas eu acho que a pessoa tem que saber respeitar o resultado das urnas. Eu disputei a última eleição, ele ganhou a eleição. Eu acho que eu persegui ficar fazendo ataque pelo ataque. Pelo contrário, eu vou prejudicar minha cidade. Sim. São Luís é a cidade onde eu moro, é a cidade onde eu crio os meus filhos, é a cidade que eu quero que dê muito certo. Então eu não vou utilizar dessas artimanhas, por mais que seja muito comum na política, tu criticar, atacar para desconstruir, para tentar se edificar. Eu não vou fazer isso. Eu acho que cada um tem o seu momento, tem a sua oportunidade. Ele perdeu em 2016,
está tendo a oportunidade dele. Eu perdi as 2 vezes que disputei com ele. Tem uma questão geracional aí, ele é 10 anos mais velho que eu, então eu acredito que 2028, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, talvez seja o meu momento, a oportunidade que eu tenho de poder cuidar da minha cidade. E se isso acontecer, não tenha dúvida, Felipe, que por mais que as pessoas já estão vendo uma certa mudança na cidade, isso é Nas avenidas, tu inquestionável. quer dizer? Não, há uma Porque mudança. a periferia não mudou. Há uma mudança de perfil. Eu estou falando mudança de perfil. Tá. Antes o Edivaldo tinha um perfil muito introspectivo, muito fechado, muito isolado. E a cidade de São Luís, pesquisas qualitativas, e quem anda na cidade nem precisa fazer pesquisa qualitativa, ouve das pessoas. Esperava por um prefeito que pelo menos desse a cara. Sim. E o que o atual prefeito tem feito? Pelo menos ele está aparecendo. Pelo menos ele se posiciona, ele se coloca. Em comparação com o Edivaldo, então houve uma mudança. E o que eu pretendo, né? Eu acho que o Brad, né, não é que ele vai com o pessoal que corre atrás dele, a equipe dele, eu tenho dó da equipe dele, porque o cara não é brincadeira, né? E o que eu vejo assim, que me perguntasse, Duarte, o que tu acha que precisa ser feito em São Luís? A gente precisa cuidar daquilo que é fundamental, sabe? Quando eu falo que é fundamental, a saúde. Os problemas no socorrão, problemas para fazer uma consulta, um exame. Hoje, se uma pessoa precisa fazer uma mamografia, ela continua esperando 8 meses para fazer a primeira consulta. Se a pessoa precisa cuidar, se tratar contra o câncer, fazer uma quimioterapia... Não é falta de dinheiro, só para a gente encerrar. Não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. É o quê? É gestão? Sabe, para além da gestão, é do entendimento da política de saúde. Porque a saúde ela é tripartite. Tem verba federal, verba estadual, verba municipal. Então, o primeiro passo é o prefeito entender que a saúde ela se faz em parcerias. Parcerias com o governo federal, parcerias com o governo estadual, somando, por exemplo, eu mandei agora para Barreirinhas um CE, um Centro de Referência e Atendimento para Pessoas com Deficiência. A construção desse CE... Lá para o Vinícius. A construção custa 8 milhões e meio. Quem está pagando? O governo federal. Ou seja, um recurso federal. É emenda... destaque orçamentário do Ministério da Saúde, de um programa que o governo federal está fazendo agora. Eu, como presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, o governo federal Nós acabamos nem conversando sobre isso. Federal, vai ter que voltar de novo. O governo federal vai construir 20 centros de referência para pessoas com deficiência, que é tratamento, cuidado para pessoas com... No Maranhão. 20 no Maranhão, 20 no Brasil, sendo que, em razão de eu ser hoje o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, 2 no Maranhão. Ou seja, 10% do investimento do Brasil está vindo para o Maranhão. Um em Barreirinhas, outro em Caxias. E aí, como é que funciona esse programa? Como é que funciona essa parceria? O governo federal abre a proposta, o prefeito habilita o interesse de se receber o recurso, recebe o recurso, faz a construção do centro e o custeio, que é o pagar a conta todo mês. O governo federal também paga o custeio. Total? Total. Do tratamento dessas pessoas. Inacreditável. Que é o grande problema dos municípios. E é isso que eu falo. Se o prefeito, e eu não estou falando só do Brad, eu estou falando de todos os prefeitos. Se o prefeito consegue entender que ele sozinho ele pode fazer muito, mas ele em parceria ele consegue fazer muito mais, entregar muito mais, ele consegue cuidar dessas questões básicas e reduzir a fila da saúde. Porque tu tem muito programa federal. Agora, por exemplo, essa questão do programa Saúde na Hora. É um programa do governo federal que pega as unidades básicas de saúde e coloca elas para funcionarem à noite, de manhã, tarde e à noite, no horário estendido, porque quem trabalha de carteira assinada trabalha de 8 às 18, não tem como fazer uma consulta às 8 da noite. Com o programa Saúde na Hora, tem como. Final de semana, no sábado, até meio-dia, até 1h da tarde. Quem que paga esse horário extra? É o governo federal. Mas para o governo federal pagar, o que precisa fazer? Se habilitar. Então, se tu abre a mente para a gestão da saúde e tu compreende que a gestão da saúde se faz em parceria para que tu possa ganhar mais recursos, para poder atender mais e atender melhor as pessoas, tu cuida melhor da vida do povo da tua cidade. Então, aqui em São Luís, por exemplo, pessoas com deficiência, para ter acesso a uma terapia, é difícil demais. Não dá conta. Hoje, em São Luís, o que tem? No dia 30 de abril desse ano, a prefeitura inaugurou um espaço pequeno ali no Hospital da Criança para terapias de pessoas com autismo. Para além disso, na prefeitura de São Luís todo só tem esse espaço, um espaço muito pequeno, são praticamente 2 salas. Para além disso, tem a Casa de Apoio Ninar, que está sendo ampliada agora, tem o Cérdulo d'Água,
que está em reforma, vai ser entregue agora nessas próximas semanas, ou seja, está fechado, está em reforma. Tem o TEA 12+, que atende crianças com autismo com mais de 12 anos. É o único do Maranhão que atende com mais de 12 anos. Quando eu falo único, não é como um elogio. Eu estou dizendo que, por ser o único do Maranhão, imagina a fila desse hospital. Então, dizer que está bom, o básico não está. Mas negar que melhorou, eu não posso fazer. Realmente avançou, melhorou. Mas é possível fazer É mais. muito pequeno. Mas é possível Desculpa. fazer mais. Não. Não, Tem não. que fazer mais. Eu não é estou só lhe possível. dizendo. Eu estou sendo sincero. Melhorou, mas é Dinheiro possível. não falta. Não falta. São Luís aumentou a Não arrecadação, o Não orçamento. para nada. Não falta no governo federal, não falta no governo estadual, falta. não falta. Nós temos que ter uma Quer um palavra... exemplo? Quer exemplo? Não falta? O rombo do INSS. Eu estou falando do INSS. Do INSS. E quando tu falou aí que é quase impossível recuperar esse dinheiro, não é. Porque esse dinheiro está todo investido em obras de arte, carros importados, Lamborghini, Ferrari, BMW, McLaren. Assim, são carros caríssimos. Tem um carro, só um carro do Nelson Williams, custa 11 milhões de reais. Royce? É. Ah, Então, assim, com 11 maravilhoso. milhões, quantas pessoas são indenizadas, gente? Isso é de um pecado. Essas pessoas, elas realmente não conseguem perceber que existe um plano maior do que esse aqui, terrestre, né? Entende, né? A gente sabe Eu acredito disso. na justiça divina, mas acredito também na justiça dos homens. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir botar esse povo tudo na cadeia. Deixa eu fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Para Gregory estar ali me escutando, né? E antes que nosso diretor-geral. Não, tá desmaiando aqui, Antes que nosso diretor-geral, Sérgio, abra aquela porta e diga assim: foi muito bom lhe receber. Né? Eu quero te dizer que ficou aqui 8 assuntos, entendeu? Mas eu queria muito lhe agradecer em nome da rádio, o Imparcial, do veículo, o Imparcial, a sua presença, que eu sei que está muito concorrido, que inclusive nós tivemos que atrasar aqui porque a Veja estava entrevistando, né, o nosso deputado federal, e isso é bom. Isso é bom a gente saber que vocês estão contando a história. Né? Fazendo a história, principalmente. Olha, volte sempre. Obrigado. Entendeu? Aqui é uma casa que gosta de entender o que acontece nos municípios, no Maranhão e no Brasil, principalmente, viu? Né? Eu não vou dizer que rezo por ti, mas eu torço muito que você consiga sair pelo menos ileso desse papel que você está exercendo. Porque o que eu assisti ontem, né, eu quero te dizer que o teu olhar para aquela coisa esquisita... Que loucura. Entendeu? Quando você levantou o braço e chamou a Polícia Legislativa, juro por Deus... Assim, Felipe, só está comentando não, isso. e o tamanho da Polícia Legislativa perto dele? Não, e assim, eles só ficaram ali, gente, tira esse homem daqui. Porque a preocupação, assim, se ele vai para cima do sujeito daquele, ele acaba com a vida dele, e ele acaba com a audiência. Sim. Ele acabou com tudo, a gente querendo tirar a resposta daquele sacana, e ele acabou, ninguém pergunta mais nada, acabou, o cara ia sair dali, não é nada. Gente, é para fazer flash, né? Não, o mais engraçado é eu vendo aquilo ali, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Esse bicho vai só se levantar. Não, ele levanta, ele dá a volta, porque tem que ter um trabalho para isso, que ele não pulou, ele tá aqui, ele dá a volta, vai lá no canto, aí vem para cá, eu, rapaz, não acredito, o cara tem tempo de se esquentar e se esfriar. E eu olhando assim, não, ele tá vindo para cá, ele vai querer bater nesse cara. Os caras são uma piada. O homem senta, rapaz, sente, por favor, senta, quase eu tô perto. Não, eu adorei o tamanho dos policiais legislativos, né? Então, acho que ele não deu uma... Os fiscais procuram mais alto. Obrigado. Obrigado. Volte sempre. Palpite agradece. Jornal Imparcial agradece. Obrigado. Parabéns a vocês. Estamos juntos sempre.